Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar esses jambinhos cor-de-rosa. A pintura que eu vou fazer, eu vou tentar fazer ela assim o mais fácil possível. Não vou levar demais para o realismo, enfim, eu vou fazer ela, se não para pessoas que estão iniciando, mas basicamente com essa intenção. Olha só, eu vou começar com um fundo bem fácil. Vou usar apenas o sépia para esse fundo. O cantinho que encosta no jambo com o chão, eu vou passando-lhe o sépia bem forte, fazendo o contorninho bem forte mesmo. Tinta só de um lado do pincel, a tinta sendo levada na horizontal. Quando eu for riscando essa tinta no meu tecido, eu vou puxando o meu tecido na horizontal. Vou fazendo esse contorninho e vou puxando essa tinta na horizontal, como se eu estivesse varrendo ela para cima do tecido. Só que esse puxadinho do meu pincel vai ser nesse sentido horizontal para a gente ter a ideia de chão. Não dá para a gente ter um chão em pé, mas sim deitado, ou seja, não dá para ter um chão na vertical, mas na horizontal. Então, eu vou fazendo esses contornos. Primeiro eu preencho. Quando a tinta tá acabando do meu pincel, ele só tá sujinho, aí eu puxo esse pincel, puxo ele na horizontal. Não puxe enquanto o seu pincel tiver com tinta, porque senão vai borrar. Depois eu vou puxar também para você ver que borra. A gente tendo excesso de tinta no pincel, acaba borrando, fazendo uns borrõezinhos. E se isso acontecer, você também não precisa se preocupar. É um chão, pode ter assim umas irregularidades mais marcadas, não tem problema. Eu vou fazendo essa pintura deixando próximo os frutos, mais escuro, mais tinta, afastando dos frutos apenas uma manchinha em cima do meu tecido. O que pode acontecer se a gente deixar a nossa pintura dessa forma? Primeiro porque eu não coloquei nada de água na minha tinta, tá? Ela tá assim, do jeito que veio no potinho, eu tô usando. Se a gente pinta dessa forma, depois a gente lavando o nosso tecido, os lugares que ficou a tinta só esfumaçada em cima dele, pode ir saindo, porque ela não penetrou mesmo nas fibras do tecido. Então, pode acontecer isso, não é impossível. Para a gente evitar isso, a gente depois pega um pouco de clareador de tinta para tecido, ou incolor, não é? Pode ser chamado como clareador ou como incolor, e a gente passa aí em cima, passe antes de secar. Para esse lado, eu vou pegar, olha, tá vendo? Eu vou afastar o meu pincel com excesso de tinta no tecido, vou afastando ele, passando no sentido horizontal, mas ainda com excesso de tinta no meu pincel. Veja o que acontece, dá uns borrõezinhos, tá vendo? No geral, eu passo o pincel enquanto tem tinta no encontro da fruta com o chão. Depois, quando o pincel já está basicamente sem tinta, aí eu saio passando ele aí para a lateral, puxando ele aí para essa lateral. Riscando o meu chão, manchando mesmo, não levando excesso de tinta. Quando a gente leva o pincel com excesso de tinta, acaba tendo uns borrõezinhos. A gente apenas estende um pouquinho mais as laterais desse borrãozinho, sempre no sentido horizontal. Continua a pintura com tranquilidade, não tem problema. Veja que eu fiz alguns borrõezinhos e que não ficou ruim. Você pode fazê-los acidentalmente ou você pode fazer porque quer mesmo sair borrando alguns pontinhos no chão da sua pintura. Não tem problema. Eu acho que fica até bom. Eu gosto de colocar alguns borrõezinhos. Agora eu vou pegar o incolor e vou começar a espalhar em cima desse chão. Peguei um pincelzinho número 14, cortado e lixado, e vou passando o incolor em cima daquilo que eu passei o sépia. Você veja que vai unindo um pouco essas tonalidades. Eu vou passar lado a lado, porque os cantos que a tinta ficou só esfumaçada em cima do tecido, só manchadinho, levemente manchado, ela não penetrou mesmo nas fibras do tecido. Com o tempo, a gente lavando, vai acabar saindo.
Então, para que ela penetre melhor nas fibras do tecido, para que ela fique bem mais presa aí, eu vou passar essa camada do incolor aí em cima, deixando bem umedecido o meu tecido com essa tinta e esse incolor. Logo, eu sei que não vai soltar conforme eu vá lavando o meu tecido dia a dia. Olha só que deu uma emendada nesse sépia que estava todo riscadinho. Se você passar com ele mais seco ou seco, não vai fazer esse processo, né? Ele vai continuar só riscadinho, que eu gosto. Eu, particularmente, gosto mais manchado. Se você passar com a tinta úmida ainda, vai ficar dessa forma. Vai emendar mais esses tons, as manchinhas vão basicamente sumir. Eu vou passar esse incolor por toda essa região de chão, para a gente continuar a nossa pintura. Agora, eu vou continuar a pintura pela folha. Na folha, eu não vou colocar nem água, nem incolor, não vou colocar nada. A tinta só na quina do pincel, para eu conseguir fazer direitinho, olha, essa quininha aí, sem borrar nem a outra folha e nem o jambo. Eu vou passando aí verde pinheiro, vou passar uma boa quantidade de verde pinheiro. Olha só o quanto eu pintei de verde pinheiro. E agora eu venho com verde pistache, tinta só de um lado do pincel e essa tinta para o lado de cima, para o lado onde eu quero fazer o acabamento da minha folhinha. Vou colocar esse verde pistache, vou emendar a esse verde pinheiro, emendar bem, suavizar o verde pinheiro. Se eu tiver dificuldade nessa emenda, eu pego ou um pouco mais de verde pinheiro ou um pouco de incolor para me ajudar nessa emenda dessas tintas. Eu tô com um pouquinho de dificuldade para fazer a emenda dessas tintas, porque tanto o verde pinheiro quanto o verde pistache, eles estão bem durinhos, estão bem endurecidos. E eu não coloquei líquido nenhum na minha tinta. Então, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer a emenda nesse caso. Mas dá para fazer também. Eu peguei a ajuda de um pouquinho do incolor, mas você não precisa disso aí em sua casa se a sua tinta estiver boa. Se sua tinta estiver muito durinha, algumas pessoas costumam colocar sal para deixar a tinta mais úmida, algumas pessoas costumam colocar soro, diluente, enfim, você usa aquilo que você tiver na sua casa que possa lhe ajudar para deixar a sua tinta um pouco mais úmida. Eu uso água mesmo. Você pode estar separando uma pequena porção aí da sua tinta, colocar umas gotinhas de água, uma ou duas gotinhas de água, para deixar ela um pouquinho mais úmida e fazer sua pintura, sem ter problema com a tinta muito dura e tendo esse trabalho todo para fazer a emenda, por exemplo, desse verde pinheiro com esse verde pistache. Depois de fazer toda a emenda aí das minhas tintas, pintar, fazer as emendinhas direitinho, veja que eu comecei com verde escuro, terminei com verde claro. Tô passando bastante ao meu pincel para nem deixar assim tanto manchado. O contorno, ele é necessário, realmente a gente precisa ter um cuidado com esses contorninhos, um cuidado maior, para não ficar aquela pintura toda borrada. Você vai pegando tinta só de um lado do pincel, tinta só na quina do pincel, um pincel pequenininho, bem cortado, bem lixado, para que a sua pintura ela fique direitinha, ela não fique assim borrada, as laterais do seu desenho fica todo borrado, fica feio. Olha só esses lugares arredondados, o que eu estou fazendo. Eu venho com tinta só na quina do pincel. Eu coloco essa tinta que eu peguei, foi o verde pinheiro. Eu coloco, olha, nesse redondinho aí, só nesse redondinho. E puxo para dentro da folha de uma forma triangular. Ou seja, eu vou sumindo tipo um triângulozinho para cima da folha. E aí, a gente faz uma movimentaçãozinha na borda da nossa folhinha. Vou fazer para essas 3 curvaturas assim mais marcadas, eu vou fazer. E fora isso, para essa folhinha, eu vou colocar só umas nervuras. Para as nervuras, tinta só de um lado do pincel e eu vou puxando o risquinho aí em cima.
Tem dificuldade de fazer? Faz com o pincel número 0. Ficou grosseiro? Apaga um pouquinho. Pega um pincel chato e apaga um pouquinho, um ladinho que tenha ficado grosseiro. Agora eu vou começar a pintura dessa outra folha. Vou começar novamente com o verde pinheiro. Para as nossas folhas, eu vou usar só 2 tons, verde pinheiro e verde pistache. Esses tons, eles são bons de você ter em sua casa. Se você está iniciando na pintura em tecido, para os verdes, eu diria que você pegasse um verde oliva, um pinheiro e um pistache. O verde pistache, ele combina com o verde oliva e ele combina com o verde pinheiro e ele é um verde mais claro. Fora que o verde oliva, ele fica bom também para trabalhar com o branco. Então, se você vai iniciar, você não vai comprar um monte de tinta de uma vez, você compra pelo menos um verde pinheiro, um verde pistache e um verde oliva. O branco a gente sempre tem que ter, uma cor que a gente vai precisar em todos os desenhos. Então, é outra cor que você vai precisar comprar. Olha só, você pode fazer como eu fiz da outra vez, encher toda a parte correspondente ao verde pinheiro e depois vir com o verde pistache. Ou você pode ir fazendo assim, você vai pintando um pedaço de verde pinheiro e já colocando o verde pistache, a tinta vai estar mais úmida e vai estar mais fácil de emendar. De certo que agora eu estou com outro verde pinheiro e com outro verde pistache, já bem mais líquido, uma tinta nova, ela não está endurecida, então as emendas ficam mais fáceis de serem feitas. Olha só, a emenda bem rápida, bem tranquila de ser feita. E quando a gente vai pintando uma folha grande, um elemento que seja grande, é bom que a gente vá fazendo assim. A gente coloca aos poucos, vai pintando parte a parte, não pinta tudo de uma vez. Porque se você coloca esse verde pinheiro inteiro aí, essa folha ela é grande, na hora de você colocar o verde pistache, de fazer essas emendas, sempre vai ter um probleminha para emendar, porque uma parte ou outra já está mais seca. E se essa tinta seca, consequentemente, fica mais difícil de você fazer essas emendas. Aí eu tô dando continuidade, passando verde pinheiro, passando verde pistache e dessa forma eu vou encher toda a minha folhinha. Terminada a pintura da minha folha, eu vou clarear ainda um pouquinho aí esse em volta, melhorar essas emendas, tudo isso com o verde pistache. Deixar o centro da minha folha escurinha. Nessa parte, eu vou puxar a nervura principal e vou puxar as nervuras auxiliares. Não será diferente dessa folha que está de lado. Será o mesmo jeito a pintura, do mesmo jeito a pintura. Olha só, tinta só de um lado do pincel, eu vou puxar a nervura principal. Ela vai aparecer suave, porque eu estou colocando verde pinheiro sobre verde pinheiro, não tem problema, pode deixar assim. E agora eu vou puxar, olha, essas auxiliares, as costelinhas da nossa folha, né? Elas parece a nervura principal, parece a coluna, e essas em volta parecem as costelinhas de nossa folhinha. Olha só, eu puxei tudo isso aí, ficou bem escurinho. Mas eu ainda vou escurecer um pouquinho essa região que tem essas curvaturas. Lembra que a gente fez isso nessa folhinha que tá virada? A gente vai fazer nessa outra que tá de frente também. Se você achar que a sua folhinha ficou muito escura e você quiser clarear um pouquinho ela, você pode estar pegando um pouquinho de verde pistache e colocando entre uma nervura e outra. Primeiro, eu vou me preocupar com essas sombras, esse movimento para as bordas dessa folhinha, brincar um pouquinho com essas curvaturas que tem no em volta. Olha só, faço só o contorninho, puxo para dentro de uma forma triangular, sumindo essa sombra de uma forma triangular. Se você achar que tem alguma nervura que você queira deixar ela mais marcada, passa aí o pincelzinho marcando mais. Se você achar que tá muito escuro, faz isso, olha, coloca um pouco mais de verde pistache entre uma nervura e outra. Olha só, tá vendo? Assim você pode dar mais luminosidade para sua folha, deixar ela mais clarinha.
sem apagar nada do que tá aí prontinho. Terminadas nossas folhas, vamos pintar então os nossos jambinhos. Eu vou encher esse daí todo com rosa bebê, todo. Terminado de encher isso com rosa bebê, eu vou pegar rosa escuro e vou começar a sombrear um pouco em volta. Eu vou sair manchando, vou sair fazendo os detalhes para esse jambinho. Se você tiver, por exemplo, eu tô usando aí o rosa bebê, eu vou dar outra opção para você, que é o marfim. Para esse, eu vou pintar com rosa bebê e o rosa escuro, também vou colocar um pouquinho de púrpura. Enchi ele todo com rosa bebê, estou passando aí em volta o rosa escuro, fazendo uma sombra. Esse jambinho está assim bem de frente pra gente. A colocação dessa sombra é manchada, você não precisa se preocupar de ficar passando o pincel, passando e passando, até que essas tintas fiquem muito emendadas, não precisa. Esse cantinho de encontro com o outro jambo é mais escurinho. Olha só, a gente coloca uma quantidade maior de tinta para ele. E na parte de baixo, a gente também pode colocar um pouquinho mais de tinta, viu? Para deixar um pouco mais escurinho. Esses cantinhos aí em cima, a gente vai escurecer com esse rosa escuro, fazendo esse contorno e puxando um pouquinho, olha, para cima dessa parte de rosa bem clarinho. Eu gosto de fazer uma curvaturazinha aí ao contrário, como se fosse formar uma bolinha. Pinto essa parte de dentro, deixando escurinha. Olha só, puxo um pouquinho e faço outra curvatura embaixo, tá vendo? Deixando um pouco escurinho. Você pode colocar essa curvatura ou não, eu acho que fica mais bonitinho. Faço quase que uma bolinha para essa região. Só pintei aí essa parte. Essa daí eu não vou colocar aquela bolinha, eu vou colocar só uma sombra depois da bolinha, vamos assim dizer. Aquela curvaturazinha que formaria uma bolinha. Para essa daí eu vou colocar. Olha só, tá vendo? Faz uma curvaturazinha aí. Veja que o nosso jambo, ele já ficou assim rosadinho, né? Não tá mais aquela coisa esbranquiçada. Eu vou pegar um pouco mais do rosa escuro e vou sair manchando. Observe a colocação minha dessas tintas. São umas manchas, é mais assim, jogado mesmo, não é aquela tinta que eu coloco, fico emendando. Fica mais para umas batidinhas do que para uma tinta assim muito emendada a outra. Olha só, por enquanto tá aí só o rosa bebê e o rosa escuro. Agora eu vou vir com o púrpura, escurecendo mais alguns cantinhos, alguns pontinhos que precisa ter uma sombra mais marcada. Olha onde eu tô passando esse púrpura, deixando bem mais escurinho. Eu não vou fazer uma pintura lisinha, vou fazer uma pintura também manchadinha, viu? Para essa região. Eu vou marcando outros pontinhos e eu vou marcando, gente, sempre com manchinhas. Veja que ele vai ganhando aquele tonzinho rosa que tem aqueles jambinhos. Tem uns que tem uma tonalidade bem mais escura, outros mais clarinhas, e eu vou usar esse daí com a tonalidade mais clarinha. Essa cor que eu peguei agora é o sépia, e eu vou trabalhar agora essa região aí de dentro. Olha só o que eu tô fazendo aí, tô manchando essa parte aí central e vou marcar também um pouco o contorninho dessa região de cima. A de baixo eu vou deixar para mais luminosidade, a parte de cima eu vou deixar mais marcadinha. Olha só onde eu tô distribuindo esse sépia. Os cantinhos que a gente vai colocando. Aquela parte central, a parte de dentro do jambinho, onde fica aquelas sepalazinhas em volta. Agora eu vou pegar um pouco de branco e vou colocar uns excessozinhos por algumas regiões. Esse jambo, ele cabe bem uns brilhinhos. Então, logo eu posso colocar uns excessozinhos mesmo do branco.
Vou distribuindo por aí essas porçõezinhas de branco, olha, os excessozinhos por aí por cima. Não precisa ser muita coisa. Tinta só na quina do pincel, você vai aí colocando. Um tanto riscado, não precisa colocar muito certinho, espalhar, não. Só uns risquinhos com o branco. Para a parte de baixo, não coloque, mas para a parte de cima ou lateral, se for o caso. Esse outro jambinho, eu vou encher ele com marfim. O primeiro nós enchemos com rosa bebê. Esse nós vamos encher com marfim. Você pode estar usando também, em vez do marfim, o verde soft. Também fica bom para fazer a pintura desse jambinho. Coloquei o marfim, agora eu tô vindo com rosa escuro. E vou começar a pintar isso aí, olha só como eu tô pintando. Eu tô pintando ele riscando, a posição desse jambinho é diferente. Aquele outro estava de frente pra gente, esse aí tá de lado. Eu vou pintar esse lado desse jambinho, puxando esse rosa escuro, riscando, tá vendo? E esses risquinhos, eles não precisam serem muito fininhos, como se fossem contornos, mas a gente dá uma emendada nele, a esse marfim, sem apagar, deixando riscadinho mesmo. Eu vou fazer aquele jambinho mais verdinho ainda, mais um rosinha mais suave, vamos assim dizer. Vou puxando ele aí, olha, deixando a lateral mais escurinha. Se você achar que o seu jambinho tá se emendando demais aos outros que estão por trás, você escurece um pouquinho mais o que está atrás, tá? Veja que vai ficando aí uns risquinhos por cima do nosso jambinho. Uns risquinhos suaves, a luminosidade tá bem forte em cima do meu jambinho aqui, da minha pintura, e ele tá mais esbranquiçado do que realmente a pintura está. Mas na foto você vai visualizar direitinho que ele ganhou um tom rosa bom. Essa parte aí de baixo precisa ficar um pouco escurecidinha também, ela arredonda aí para baixo, então a gente precisa escurecer um pouquinho. E tem essas quininhas de um lado e do outro para essa curvatura que a gente também vai escurecer. Olha só, esses cantinhos aí que faz uma certa curvatura, a gente escurece também um pouquinho. Mas a gente escurece essa curvatura bem curtinha, a gente não sobe para cima do jambinho. Olha só que eu deixo uma sombra, vamos assim dizer, mas bem curtinha aí embaixo, tá vendo? E os outros lados a gente mancha um pouquinho, tô deixando manchinhas mais expressivas. Vamos dizer que riscadas, né? Riscadas na vertical, devido à posição em que se encontra o nosso jambinho. Aí, em volta, eu vou só arrumando um pouquinho, deixando um pouquinho mais riscadinho, mais manchadinho. Olha só. E eu vou pegar, gente, um pouquinho de verde pistache e vou espalhar por aí por cima. Na parte de cima, um pouquinho aí embaixo, quase nada de verde pistache. Só para deixar um toque assim mais esverdeado, mais amarelado para cima da casca desse jambinho. A pintura dele é muito básica, você precisa apenas se preocupar, no caso desse jambo que está nessa posição, de deixar esse rosa escuro assim riscadinho, puxado na posição vertical. Aí eu tô colocando um pouquinho mais de rosa escuro, escurecendo um pouquinho essa separação entre o jambo de trás e o da frente, deixando uma sombra mais marcadinha. Terminado isso, a gente vai colocar uns brilhos aí em cima desse jambinho que estamos pintando agora, e nós vamos colocar com o branco e também no sentido vertical. São uns excessozinhos mesmo que você pode ir deixando aí. E você vai colocando no lugar que está mais clarinho. O lugar onde as manchinhas rosas estão mais escuras, você não apaga elas. Você deixa elas escurinhas mesmo, viu? Vou colocando aí esses brilhinhos.
E é apenas isso para esse nosso jambinho. Veja que é uma pintura muito simples. Terminada a colocação desses brilhos, nós vamos fazer, então, a pintura do nosso outro jambinho. Mas o nosso outro jambinho, ele é diferente. Ele está cortado ao meio. Olha o quanto eu coloquei de branco, viu? De luminosidade, eu saí colocando, riscando, puxando para baixo esses branquinhos, esses risquinhos, seguindo, vamos dizer assim, que os mesmos risquinhos que já estava com o rosa escuro. Esse jambinho que está aí cortado ao meio, eu vou passar novamente o marfim para a casca dele. Olha só, o tom marfim. E eu vou colocar rosa escuro e vermelho tomate para esse acabamento dessa casca. O vermelho tomate, ele chega mais próximo do tom daqueles jambinhos que tem um rosa mais escuro em sua casca. Em resumo, você pode estar usando aí para a pintura do seu jambo o rosa bebê, o marfim como base. Você pode estar usando para fazer essas sombras em volta o rosa escuro, o vermelho tomate. O púrpura vai ajudar nisso aí também, mas se você não tiver o púrpura, o rosa escuro e o vermelho tomate vai dar conta. No caso desse último jambinho, eu vou estar usando o vermelho tomate e o púrpura. Esse tom mais clarinho que eu tô usando é o vermelho e o mais escuro para os cantinhos de sombra que eu vou usar o púrpura. O pedacinho de casca que aparece é pequenininho, mas a colocação, se fosse de frente, se fosse grande, seria a mesma. A forma de colocar. Se ele tivesse no sentido desse aí do meio, a gente ia puxar esse vermelho no sentido horizontal. Se ele tivesse de frente, como tá esse primeiro que a gente pintou, nós iríamos colocar essas manchinhas de vermelho, basicamente com batidinhas, deixando ele manchado. Você deve observar que esse que a gente pintou de frente, ele tem umas manchinhas, mais que umas batidinhas. Esse que tá de lado, ele tem uns risquinhos. É como se a gente fosse fazendo a pintura, riscando do ponto onde o cabinho segura o jambinho, né? Puxando para essa parte de baixo dele. Essa região aí de dentro, dessa parte que nós pintamos aí toda de marfim, eu vou colocar o sépia, fazendo uma sombra bem detalhada. Essa curvatura que tem aí dessa parte, dessas sepalazinhas do jambo, eu vou marcar também com sépia em volta dele. E vou puxar o sépia desse centro, olha, emendando a esse rosa ou a esse vermelho que esteja aí fora. Aí é só um contorno mesmo que você vai fazer e esfumaçar um pouquinho para dentro. Sugiro que você pegue aí um pincel número 2 ou número 4, bem cortadinho e lixado, para você fazer esse contorninho com bem pouquinha tinta, puxando para esse centro, para essa região que nós enchemos com marfim. Esse sépia, você veja que ele vai ficando bem suave aí em cima, com exceção do contorninho do em volta. E ele vai se misturar a esse vermelho que colocamos em cima do marfim, nessa região central entre as sepalazinhas. Essa parte aí de dentro do jambo eu vou encher toda de branco. Agora eu vou manchando com sépia algumas regiões. Essa parte aí, olha, vai cair um sépia para cima do branco. E eu vou esfumaçar também ele um pouquinho para as laterais. Isso é bem relativo. Alguns jambos apresentam essas marquinhas e outros é completamente branquinho, essa região do meio, se a gente partir ele nesse sentido. Tem alguns que tem uma semente até grande. Estou passando, olha, gente, estou passando aí o sépia no encontro desses dois jambos. Eu vou fazer uma sombra curtinha aí nesse encontro. Essa parte aí que vem para cima do branco também pode colocar um pouquinho de sépia. De fato, ele tem um toquezinho assim no em volta,
rosado, vamos dizer que no encontro dessa polpa com essa casca. Só que é um rosa diferente, é um rosinha um pouco transparente, que a gente pode ganhar essa tonalidade passando primeiro uma sombra com sépia e depois a gente vindo com um pouquinho ou de vermelho ou de rosa escuro, passando aí em volta. Olha só o canto que eu vou colocar de sépia, fazendo uma sombra de separação entre os dois. Vamos escurecendo bem isso aí, razoavelmente bem. Eu não quero tinta demais, pelo menos no meu jambinho, em canto nenhum. Vou manchando, olha, alguns pontinhos com sépia, pouca coisa. Agora a gente pode pegar o púrpura, o rosa escuro, o vermelho tomate e ir passando nesse em volta, fazendo o contorno da casca e puxando ele um pouco para cima. Olha só, puxando um pouco para cima da polpa. Essa região eu vou marcar com um pouquinho de sépia, ainda não tá pronto. Quando a gente fizer o cabinho, a gente vai puxar um pouquinho da tonalidade do cabinho também aí para cima. Pode ter fibras mais marcadas para alguns jambinhos nessa região. Agora, vou eu com o vermelho tomate, passando aí no em volta. Lembrando que pode ser o rosa escuro, o púrpura ou o vermelho tomate. Qualquer um deles vai servir para você passar em volta. Sugiro que passe também um toquezinho do sépia para dar uma tonalidade distorcida, não deixar aquele rosa que vai formar com o vermelho, com o púrpura ou com o rosa escuro aí em cima, mas que ele fique uma tonalidade um pouco diferenciada. Olha só os pontos que eu vou escurecendo, cada jambinho, você partindo ele assim ao meio, ele vai mostrar um certo diferencial, eles não vão ser iguais. Tem alguns que tem sementes grandes, tem alguns que tem só um pontinho como semente, tem outros que não vai aparecer nada, vai estar todo branquinho, tem outros que vai ter uma cavidade aí, um tanto aveludada nesse centro, enfim, cada uma fruta tem suas particularidades. Eu vou fazendo aquele contorninho em volta dessa polpa, lado a lado, tá bom? Vou passar por toda a região, esse contorninho. O lugar que eu quero uma sombra mais expressiva é, de fato, no encontro entre esses dois jambos. Eu vou colocar essa sombra até um tanto mais suave. Você poderia estar colocando ela até um pouquinho mais marcada, mas eu não vou colocar porque, às vezes, a gente vai pintar e fica um pouco inseguro, dá um certo medo de colocar uma sombra mais forte. O uso em quantidade maior de uma determinada tinta. Eu vou deixar ele bem suave, você vai ver que vai ficar bom, vai mostrar que tem uma separação aí, vai dar certo. Aí eu só tô tendo cuidado com esses contorninhos, tem um toquezinho do rosa da casca, tem a separaçãozinha com o sépia mais marcado para esse corte aí, essa parte de dentro. E para o cabinho que tem segurando esses dois jambinhos, eu vou fazê-lo inicialmente com verde pistache, eu não vou fugir dos tons que a gente já usou, tá bem? Eu vou usar as mesmas tonalidades. Primeiro eu vou passar aí o verde pistache, formando o meu cabinho. Na parte de um lado eu deixo o verde pistache aparecendo bem e do outro eu vou passar uma porçãozinha de sépia. Olha só, para essa parte de baixo eu vou fazendo um contorno com sépia, emendando esse verde pistache. Vou puxar um pouquinho para cima da polpa do jambo e vou passar esse sépia por essa região aí também. Só um pouquinho de tinta de um lado de um pincel número 2 ou número 4, bem cortado e lixado, vai dar para você fazer isso aí com tranquilidade. Pronto, terminou essa parte, eu vou deixar uma ideia de acabamento para esse cachinho de jambo. Só para você colocar ou não colocar, fica bem a seu critério, mas para treinar um pouquinho, por exemplo, aquelas avenquinhas. Eu vou fazer umas flores também, só para você treinar mesmo, quase nada, só uns toquezinhos, vou colocar só em dois cantinhos. E eu vou fazê-las da mesma forma das avenquinhas.
Veja que eu coloquei aí o verde pinheiro, eu pintei em volta do jambinho, do espaço onde eu quero essas folhinhas. Veja que eu não saí logo colocando batidinhas, eu pintei. Conforme eu fui me afastando do jambinho, eu fui colocando batidinhas. Coloquei uns risquinhos e tô colocando umas batidinhas, umas folhagens. Às vezes a gente coloca só batidinhas e fica uma coisa estranha. Não fica bom. A gente coloca logo, enche logo uma parte e depois a gente afasta, deixando umas folhinhas mais soltas. Olha só como eu tô fazendo isso aí. Veja, só essa parte aí de cima. Eu tô pintando com o verde pinheiro, pintando mesmo. Esse pedacinho. Fazendo o contorninho aí da minha folha. Vou subir pintando. Aí, quando eu vou me afastando, eu começo a esfumaçar essa tinta, puxo os risquinhos, os cabinhos que eu quero. E para esses cabinhos, eu vou levando batidinhas. Mas eu já saí de um espaço bem cheinho. De um lado, eu vou colocar púrpura. Veja que eu enchi mesmo essa parte aí de baixo e tô me afastando dessa região mais cheia com batidinhas. Para esse lado que eu coloquei o púrpura como acabamento, eu vou colocar em cima umas batidinhas com o branco. Olha só, vou colocando aí umas batidinhas com o branco e vai ficando um rosa suave. Para esse outro lado, que eu coloquei as folhinhas, eu vou vir com o verde pistache, dando luminosidade para essas folhinhas. Vou colocar umas batidinhas também do verde pistache aí em cima. Vou fazer esse acabamento assim, bem pequenininho, bem pouquinha coisa, só para você treinar um pouquinho aí na sua casa, tá bom? Para hoje, gente, a nossa pintura vai ser apenas isso. Olha só o resultado do nosso desenho, todo o nosso desenho, toda a nossa pintura. Beijos e até um próximo. Tchau!